O papel do homem está sendo demonizado? Isso mesmo, querido. Ele, o chat chamou ele de Adam Drive da Shopee. Vamos descobrir aqui papos desses homens. Vamos embora no Vilela. Você sabe que até a gente fala muito da desconstrução do masculino, que é fato. Se você ligar os filmes atuais, você vai ver homens fracos, homens idiotas, não pode ter... Todos são meio Homer Simpson, né? Todos são meio Homer Simpson. Que filmes que vocês estão vendo, hein? Porque no filme do Liam Neeson não tem isso não, porra. O Liam Neeson continua sendo pica. Inclusive, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal do YouTube. Tudo bom com vocês? Não pode... Nós estamos próximos a alcançar a meta de 50 mil inscritos esse ano. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva, porque nós estamos chegando lá. E a mulher, como ela tem que ser empoderada... Pois é, o chat mandou aqui, eu nunca assisti o Richard. Pois é, cara, o Richard era o cara gigantesco, mano. Que homem frágil é esse? Na leitura woke, né? Ela não pode ter um marido, porque daí ela dependeria do marido. Então ela é dependente, ela tem um marido. Ela não pode ter um mestre, um pai, que é o mentor dela, porque daí ela dependeria do homem. Também não pode ter um mestre homem, porque daí ela dependeria desse homem. E ela não pode amar alguém, porque se ela amar um homem, também ela depende desse homem. Então ela não pode ter mestre, pai, nem amar ninguém. Pode então ser frágil pra amar. Ela também não pode ser frágil, na verdade, ela tem que surrar todos os homens da vida. Os homens da vida dela, Capitão. Não, porra, isso aí é o roteiro de Mad Max. Então a vida não é assim. Marvel, a Ray, etc. Ela tem que surrar todo mundo. A Mary Sue virou o arquétipo que você assiste na TV. E aí o homem, nessa narrativa, ele é um dos opressores. Então existe isso em toda uma literatura feminista sobre isso. Tem até algumas que falam da emancipação total das mulheres dos homens. Você vai apartar os homens completamente. E aí, a partir do momento que você tem a figura do homem como um tipo de opressor, o homem, então, ele está oprimindo a mulher toda vez que tem um relacionamento, aquilo é uma forma de opressão. Você vê alguns casos assim bem... Não é isso, por exemplo, né? você lê uma autora como, sei lá, Shulamit Firestone, né, que é uma feminista da segunda onda David do feminismo, que ela fala até da emancipação total das crianças, né? Então, a gente viveria em comunas sexualmente liberadas, em que as mulheres não trabalham mais. Olha como é bobo, né? Tudo que ele tá falando, eu vou dar um exemplo pra vocês. Várias tribos mundo afora viveram ou vivem ainda mais ou menos nesse estilo, tá ligado? Isso não é uma novidade, isso não vem é uma ideia feminista, tá ligado? Se ele não tá contando isso, ou porque ele não estudou o suficiente, ou porque será? Tá entendendo? Mas, tipo, nem é uma novidade, tá? Ironicamente, chega um ponto que as mulheres já não deveriam trabalhar, porque agora as máquinas vão sustentá-las, sei lá, e as crianças estão emancipadas, um negócio muito louco. E daí você tem, de fato, a ausência total a figura masculina tem que ser banida da tomada de poder. Bobagem. Loucura! E quando você chega nessa leitura que o homem fundamentalmente é opressor, é natural que a mulher vai olhar para o homem com desconfiança. Porque, óbvio, né? Se ele é uma fonte de opressão, de tirania e de violência, então ele é uma figura oprimida. E aí o homem também, aí vem o problema dos homens jovens. Porque o homem jovem daí é o vilão. E daí você cresce ouvindo que você é o vilão. Você é Acho que esse é um dos maiores problemas sociais hoje, fermentando numa base oculta que pouca gente está olhando. Que é esses homens jovens despropositados, que foram vilanizados e de alguma maneira estão buscando uma causa para viver. Discordo. Cara, o que aconteceu com a barba dele, né? Tá com uma barba diferente, né? Ele tinha barba naquela época que a gente viu na primeira vez? Acho que não tinha, não. Será que é implante, chat? Acho que é implante. Seguinte. Cara, na verdade, o jovem sempre esteve, tanto homens quanto mulheres, numa fase em que ele está procurando algo por que se apaixonar. Uma causa, um relacionamento. Isso não é incomum. Então é nessa fase que muitas forças tentam arregimentar um jovem. O exército tenta fazer isso aos 18 anos, né? Jovem, se você completa 18 anos esse ano, tenta fazer isso. A igreja tenta fazer isso. Tá ligado? Enfim, tudo em geral tenta pegar o jovem. Até porque a cultura pop sabe disso há muito tempo. Que são os jovens que fomentam as febres. Então, você pode ver que bandas ou cantores de sucesso que têm fã-clubes mais fortes são geralmente quem? Jovens. Então, isso não é um problema, isso é uma característica do jovem. Ele está procurando o seu lugar no mundo. Isso não é uma novidade. Agora, esse papo de jovem sem propósito, de novo, é só conversinha. Na verdade, o propósito do jovem é só viver. Tá ligado? Os adultos é que estão o tempo todo cobrando um propósito do jovem. E, em geral, os adultos que fazem isso fazem por dois motivos. O pobre adulto cobra do jovem propósito porque ele sabe que o jovem que não conseguir um trabalho, ele vai ser descriminalizado, tá ligado? Ele sabe que ele vai ser macetado. Principalmente se ele for um jovem periférico e preto.
Então, não é à toa que eu fui um cara que cresceu com aquele papo das mães do tipo, ó, vai sair, leva um documento. Por quê? Porque o universo dos pretos é diferente. O jovem, o velho rico é outra história. O velho rico critica o jovem porque ele quer uma deliciosa mão de obra barata. E aí, cada vez mais a gente vê jovem falando assim, não quero mais me fuder que nem o meu pai se fudeu, não. Tá ligado? Então eu não quero esse emprego ruim. Eu prefiro, muitas vezes, virar entregador de aplicativo do que trabalhar nessa empresa que tá me pagando muito mal, tá ligado? Então tem esse lado também. Então, assim, no fim o que a gente vê é papo de adulto, como sempre tentando dizer que o jovem não está suprindo a minha expectativa do que um jovem deveria ser. Sendo que muitas vezes, em quase 100% delas, esses adultos, quando eram jovens, estavam fazendo o quê? Porra nenhuma. A mesma coisa, a geração anterior reclamou. Esses dias eu vi um cara comentar isso e eu achei um argumento massa, galera. Que é o seguinte, ele falou assim, ó, tudo que a gente tá ouvindo, saindo na imprensa falando da geração Z, pesquisa no Google, você vai encontrar artigos de reportagem falando a mesma coisa dos milênios. Então assim, só se repete. Para ter um significado para viver. O segmento demográfico populacional mais perigoso numa sociedade são homens jovens. Se você não tem uma educação muito bem direcionada, hierárquica, porque o homem precisa de hierarquia, que dá um propósito para aquela juventude masculina. Não. O homem não precisa de hierarquia. Aí, ó, eu vou discordar. O homem precisa de exemplo. Ui! Não tem nada de hierarquia, não. O homem precisa de exemplo, tá ligado? Esse papo de hierarquia é só papinho. Principalmente, cara, você vai ter problemas gravíssimos sociais. A confusão que eu vejo maior no mundo de hoje é entender que um homem fraco é o perigoso, não um homem forte. Perfeito. Porque o homem forte, ele sabe da força dele, sabe da capacidade dele, ele mede a força, mede as ações dele. Agora, um homem fraco é capaz de qualquer coisa. E outra coisa, ele tem opções, muito... Vilela. O homem forte tem opções. Exato. Do que vocês estão falando? Forte em quê? No força do braço? Forte mentalmente? Sabe qual é o problema? É que falar desse jeito faz parecer que tudo só depende da gente. Não depende da gente. Olha, eu posso ser um cara inteligente, eu posso ser um homem forte mentalmente. Mas quando eu boto os meus pezinhos lá fora, eu vou ser confrontado com outros homens que são ricos e que, por mais que tenham a mente fraca, são ricos e vão forçar a barra contra mim, tá ligado? Então isso é papinho, tá, gente? Estão em devaneios. A questão do homem fraco é muito perigoso, cara. É muito perigoso. Só existe virtude na força. É isso. Porque na fraqueza não tem virtude. Você não tem autocontrole na fraqueza. É isso. O cara que ele não tem a capacidade de desferir perigo, esse cara, ele no fundo, ele não é... Eu não tô falando só forte física, tô falando mental. Sim, exato. Física. Se ele não pode causar algo... Fala, esse cara aqui... Ele pode causar algo. Ele protege alguém, ele é responsável por alguém. E o homem fraco é aquele que foge. Sim. É o covarde. Não, mas vocês estão... Os caras estão falando como se eles estivessem na floresta. Que isso? Vocês na floresta, é? Porra, que beleza, hein? A gente assistiu um filme esse final de semana que dava raiva do cara, velho. Aquele... Como que é? Speak No Evil lá, que, cara, o cara não tomava decisão, era a mulher que tinha que fazer tudo. E o cara, sabe, cada vez a situação piorando e ele com medo e não tem nem a ver com força, é de decisão mesmo. Falar, vamos fazer isso. Sim. Mas de novo, baseado no filme, ó que beleza. Que vida gostosa. De decisão. O cara pacífico de verdade é o cara que poderia não ser e escolhe ser. Esse é o detalhe da coisa. A virtude da coragem, ela é a capacidade de vencer males para fazer o bem. Se você não consegue aguentar nenhum mal para fazer o bem, você não tem paciência, ou não tem perseverança, ou é covarde, ou você é totalmente determinado por uma situação externa, você não consegue realizar o bem. Então a coragem, ela é primordialmente da alma. É a alma que tem a virtude da coragem. A questão física, ela ajuda a forjar a coragem na alma. Estamos discutindo o cinema, hein? Então, sei lá, por que eu fico convencendo as pessoas a fazerem jiu-jitsu ou falo, cara, entra no treinamento físico, faz 1 hora de exercício todo dia. Porque quando o seu corpo não é frágil, isso facilita para sua alma ser forte. Não é que determina, porque tá cheio de gente... Facilita. É um fator influenciador. Isso, tá cheio de gente que, sei lá, o cara é bolado, mas não é corajoso no sentido mais profundo da coisa, existe isso. Como é que é corajoso profundamente? Mas é óbvio que a coragem física, você ser confrontado a ameaças do ponto de vista físico, desafios e superação, você vê isso em... É crossfit, chat, é crossfit, eu já vi essa porra essa semana, vocês já viram?
Tem uma galera agora que não tá mais contente em fazer crossfit. Eles estão fazendo um crossfit tropa de elite, que a galera fica correndo na lama, tá ligado? Se arrastando. Eles acordam 5 horas da manhã pra ficar correndo na praia. Essas paradas aí que vocês estão falando, é crossfit, pô, é crossfit. Os caras estão levando crossfit a sério, por que isso? Atletas, em pessoas que têm que superar uma série de coisas, facilita a virtude, facilita a sua capacidade de lidar com isso quando aparecer uma situação dessa. Você vê que é muito menos comum um arte marcialista ser covarde. Sim. Muito menos comum. Porque o método da força, A gente vê vários também morrer, tá ligado? O cara tem coragem, o outro tem uma arma. da força, Assim como é muito menos como ser relativista, né? sem dúvida. Não tem como. Você não relativiza um tatame, não relativiza, não tem jeito. Estrangulamento. Eu acho que eu sou forte, meu amigo, ou você não é. Dentro de um tatame não tem jeito. Depende do ponto de vista. Não tem. Claro que depende. Ó, eu vou falar, sabe? Porque, de novo, eles estão falando de uma ficção muito louca, como se a vida fosse um grande tatame que você vai encarar todas as coisas brigando. Não é o que vai acontecer, cara. Definitivamente. Se tem uma coisa que tem no mundo há muito tempo é covardia, tá ligado? Você quer um exemplo? Esses dias eu vi até um vídeo desse de TikTok que era um cara numa RAM, fazendo uma barbeiragem na rua. Aí o cara conseguiu desviar dele, só que o cara que tem o carro maior se acha. Então ele desceu da RAM com um facão pra cima do cara que tava num Honda Fit e tal. E foi pra cima do cara. Ele só parou porque o cara do Honda Fit puxou uma arma de dentro, tá ligado? Então assim, a gente vê esse papo de como se fosse um tatame, isso é conversa, mano. Isso é conversa. A força, ela é importante, mas a força hoje, nos tempos modernos, ela se prova de outras formas, tá? A principal delas, que a gente lida com ela todo dia, é capitalismo, porra. O cara que tem dinheiro faz o que quer, tá ligado? Faz o que quer, quando quer, porque gosta. Cara, eu cansei de ver gente que ele tinha dinheiro e ele não tinha necessidade de prejudicar o outro, mas só porque ele queria, ele fazia, pô. Aí, papinho, tá? Papinho. E vou falar, esses caras que estão aí, ó, se tiverem grana, vão ser os primeiros que numa situação de luta vão dizer, que nem o Pablo Vittar naquela fala famosa, segurança, vai fazer isso, pô. Com. O cara, é que assim, aí vem o ponto, e aí muito do problema dos relacionamentos tem a ver com a falta de virtude. Porque o cara não tem autocontrole, ele não sabe não qual é o sistema. Isso é o homem e a mulher, eles não têm autocontrole, eles não estão pensando. E aí tem outro ponto, na verdade, para unir as pessoas tem que ter um valor superior que une elas. O erro do relacionamento moderno, na minha leitura, é que você está buscando uma validação emocional, financeira. Você não, todo mundo está buscando alguma validação. Todos estão. Todos. Admitir isso é um passo para relacionamento mais saudável. Todos estão buscando alguma coisa, tá? Isso é básico. Você está buscando alguma coisa muito material e imediato. Sim. Só que a alma humana anseia por algo mais profundo, por algo espiritual, por algo... A alma humana não sabe pelo que ela anseia, meu amigo, muitas vezes. Tá ligado? Sabe por quê? Porque às vezes você tá no tédio, aí a gente tá cercado de literatura e de coisas pra dizer assim, ó, eu acho que você deseja isso. A gente tá cercado de publicidade, tá ligado? Você não... Cara, toda vez que eu vejo uma mãe falar, meu sonho era uma geladeira, eu fico pensando, como? Como que você sonhou com a geladeira? Quando eu vejo um cara falar, meu sonho era ser pai, como que você sonhou com isso? Você acordou criança? Eu queria ser um Power Ranger, pô. Os nossos desejos todos são influenciados. A gente é cheio de sonho comprado, meu irmão. Tá ligado? A gente sonha... Ai, que coisa doideira. Maior. E quando você não tem um sistema de valores que une as pessoas que é maior do que o imediato, na hora que esses problemas materiais aparecerem, você começa a desfazer o relacionamento. Porque ninguém está acostumado a vencer a si mesmo. Então o cara tá lá e ele tá lá na... ele é uma pessoa preguiçosa, ele é uma pessoa covarde, ele é uma pessoa fraca. Comentário. Eu nunca sonhei em ser pai. 37 anos e ainda sonhando em ser o Black Kamen Rider. Em vários aspectos. A mulher também tá querendo uma série de coisas, que é expectativas, cria expectativas infinitas. Ixi, é verdade, olha só. Comentário aqui do chat. Eu não consigo parar de ouvir o maluco fungando no mic. É verdade, tá pra escutar mesmo, ele tá respirando fundo, ó. A SMR, chat. Que não vai atender. Na verdade, é o seguinte, quando você amar a pessoa, envolve um elemento de ordem. E para ter um elemento de ordem, você tem que ter virtude. Não tem como ser de outra maneira. Amar a pessoa na desordem não tem como. Imagina, tá tudo é o caos, né? E aí tudo é uma bagunça, e tudo é uma... Caos pra quem, né? Uma confusão, e tudo é um drama, e tudo não sei o que. Você não consegue manifestar o amor, porque simplesmente é o caos absoluto. Sendo que quando você tem uma força interior para uma série de coisas, você coloca a ordem, você separa as coisas. Então, um exemplo clássico de uma casa. O pai e a mãe, eles falam assim, não vou corrigir meus filhos em nenhuma hipótese. É a disciplina... Nenhum pai e mãe fala isso.
tá? Do positivo total. Não Nenhum existe faz mimar isso. uma criança. Vamos deixar lá. E aí, a Democracia criança? familiar. Democracia familiar. Vamos votar as decisões da O casa. pessoal tá reclamando aí que tem alguém fungando. Então, se tem Olá alguém aí! então afasta o microfone quando for fungar. E o Luan aqui, quem é que tá reclamando Olha, ó. muito, ele está muito... Não foi só nós, A chefe. família Cesário está reclamando, né? Tá muito incomodado. Tá incomodado com a sua funguícia aí. Me perdoem. Desculpa. Não, Guilherme. não, que É isso. rinite alérgica. Então, eu até perdi o que eu tava falando. Tava falando que A democracia familiar. A democracia familiar. Positiva. Então você para de disciplinar as crianças, para de colocar ordem. As crianças são colocadas numa dinâmica em que elas nunca têm nenhum tipo de ordem. A criança se sente insegura com isso, porque ela não sabe quais são as regras da casa, então qualquer Ela coisa... não descobre limites. Ela não Ela descobre ficou sem graça, é limites verdade. e ela não tá se O pai, fortalecendo, né? porque ela não tem a Ela acaba experiência. descobrindo fora de casa, né? Se tudo na pode, escola, mas- na rua, e mas aí, pela pior forma... Mas não, e eu- aí, Olha o comentário do chat. E homem forte tem rinite alérgica? Pode não, pô. Seja forte, porra. Quebraram o cara. Quebrou o argumento. O Querendo professor aquela dela vai criança ser mesmo. os impulsos internos dela, que é o lado mais imaturo. Como Se assim? ela não tem limites numa autoridade exterior, porque ela não tem uma autoridade formada interior ainda, ela não tem acesso à lógica nem à razão. Ela não tem, ó, crianças não têm acesso à lógica. A razão, porra, também não. Que argumentação de centavos. No momento que ela cruza um limite que ela não deveria cruzar, ela tá seguindo, na verdade, o impulso de desejo ou de medo, de qualquer coisa que ela tem dentro dela, que é o lado mais animal. Ah, sim. Ela não aprende nada com isso, exceto quando as consequências são desastrosas. E aí você, como pai ou como mãe, você olha seu filho entrando num fracasso gigantesco porque você não colocou um limite ali onde a ruína era altamente provável. Cara, olha, cara, eu consigo quebrar esse argumento fácil. Primeiro, que ele tá falando como se todo mundo fosse igual. E a verdade é que não é. Mesmo criança, né, a gente não é igual, tá ligado? Vou dar um exemplo pra você, gente. Quando eu era criança, eu via coleguinhas fazer coisas que eu jamais faria. Porque eu já pensava assim, não sei se isso vai dar bom não, tá ligado? Que papinho. Ai, criança não tem acesso à lógica. Você pode até definir que... Crianças estão numa fase de aprendizado, isso é óbvio. Mas não ter acesso à lógica, você tá maluco. Você nunca viu criança brincando, tá ligado? Que papinho louco, né? Isso aí é aquele, assim, é aquele conceito mais simples. Você imagina, quantas vezes não vem aquele pensamento intrusivo na nossa cabeça de fazer alguma merda, fazer alguma coisa de errada o tempo todo? A criança, Então, ela não tem aquele filtro pra quando vem esse pensamento, ela falar assim, mas eu não posso fazer isso? Porque eu tô num lugar inadequado, ou porque eu tô com uma pessoa inadequada, ou porque eu tô numa situação inadequada. Ela não tem esse filtro. É por isso que ela precisa dessa... na verdade, cara, esses filtros são nos colocados na vida adulta. Gente, eu vou dar um exemplo pra vocês. Eu não esqueço. É um exemplo pessoal, tá? Mas só pra mostrar como isso é um julgamento pessoal mesmo, ó. Eu lembro que eu tinha... Na rua, quando a gente era adolescente, criança, todo mundo brincava com todo mundo. Quando a gente chegou na fase dos 13 anos, eu não esqueço disso nunca. A mãe de uma coleguinha nossa da rua chegou um dia e falou assim, ó... Não, e falou isso pra todo mundo ouvir, sabe? Porque velho tem essa arrumação, né? Velho gosta de dar bronca no seu filho pra todo mundo ouvir, porque na verdade ele não tá dando bronca no filho dele, ele tá dando bronca no filho dos outros, tá ligado? Aí ele fala assim, sabe quando o velho fala assim, não vai mais brincar na rua não, porque esses moleques batem em você. Ele não tá falando pra aquela criança, tá falando pros outros ouvir. Aí essa mãe falou isso pra filha dela, que era a nossa coleguinha da rua, assim, ó. Ó, não quero mais você brincando com esses moleques não, porque você já tá moça, tá ligado? Não é pra ficar mais brincando com esses moleques. Então, se não fosse por esse argumento da mãe dela, na cabeça dela e na nossa, todo mundo tava igual brincando. Não tinha essa separação. Então, esse julgamento vem de adulto, cara. É o adulto que diz pra criança, você não pode falar com o coleguinha A, você não pode brincar naquele lugar, você não pode ir pra ali. Tanto pro bem, no sentido de proteção contra perigos, quanto pro mal, no sentido de preconceitos. Tá ligado? Isso vem de adulto, irmão. Validação da própria consciência. Uma criança ela não tem essa consciência forjada, então ela busca a consciência dos pais. Numa apresentação infantil, um filho de 6 anos de idade, 5 anos... Não, ela só busca a validação daquilo que ela pensa nos pais, porque são os pais que, desde que ela se entende por gente, estão dizendo pra ela, isso aqui pode, isso aqui não pode, tá ligado? Só que a partir de um certo momento, ela começa a perceber que isso vem não só dos pais dela, mas vem de outros adultos. Por quê? Porque, diante de outros adultos, os pais delas vão dizer assim, ó, pode ou não pode, respeita o tio, respeita a tia. Ego, irmão! de idade, ele sobe no palco, ele fica ansioso, porque ele não sabe se o movimento que ele está fazendo está correto. Aí ele busca o olhar do pai, né? Ele procura, a hora que ele acha, ele acalma, ele estabiliza, porque a consciência dele está presente agora. Não se confirma na realidade, sabe por quê? Porque a gente cansa de ver crianças que não ficam à vontade em certas situações com o pai, vai ficar com o tio, com a tia. Ele busca um olhar de conforto, de alguém que ele saiba que ame ele e que vai
ter uma solução pra ele naquele momento, não necessariamente o pai ou a mãe. Ah, meu Deus. Nunca teve professor, né? Agora, quando a gente fica adulto, a nossa consciência tá aqui dentro. Se você é formado, E se a você é gente uma faz a mesma criança que coisa. não tem um pai e uma mãe que põe limite, essa é uma criança que ela não entendeu como é que se formula a própria consciência. Então ela vai se tornar um adulto inconsequente, impulsivo, absolutamente neurótico. E aqui tem um posicionamento complementar, passo a palavra É errado de novo. Eu tô discordilso, vocês estão vendo, né? pro Guilherme, que talvez seja polêmico, mas a neurociência recentemente saiu um artigo falando sobre a incidência de comportamento desobediente em crianças de baixa idade, 80% maior com a presença da mãe no ambiente. Então a gente... Só se for a mãe de vocês. Aí, chat, olha isso, olha que papinho. 80% da incidência de desobediência é na presença da mãe. Olha, eu vou dizer aqui, ó. Primeiro que eu vou quebrar esse argumento. Primeiro, pode ser porque em 100% do tempo a criança tá com a mãe. Tá ligado? Aí é foda, tá ligado? Ela só tá com a mãe. Agora eu vou falar uma coisa pra vocês. A minha geraçãozinha aqui, gostosa, e a minha geração não foi a mais especial não, gente, porque isso não acontece hoje. Mas a nossa geraçãozinha aqui, desobediente na frente da mãe, só se a gente tivesse maluco, tá? A gente até podia ser desobediente, mas era porque a gente era criança e criança é inocente no sentido de fazer algumas coisas que você nem percebe. Mas pragmaticamente desobediente na frente da mãe, vocês estão loucos. A chinela cantava, meu irmão. Meu irmão, eu lembro que quando eu errava alguma coisa claramente, e que eu sabia que minha mãe ainda não sabia, mas que ela ia saber daqui 10 minutos, daqui meia hora, eu já ficava sofrendo por antecipação. Você tá doido? A gente conseguiu, através da ciência, metrificar até que quando a mãe está presente, o comportamento desobediente ele é muito mais permissivo na consciência da criança. Coisa que tende a não acontecer tanto com a presença do pai. Porque a gente foi criado por um bando de pai violento, cara. Porra, que é isso? Uns homens que chegavam cansados do trabalho e que tinha que virar delegado em casa porque a mãe falava assim, ó, filho aprontou. Ele não conversava porque ele não foi criado a conversar. Ele foi criado a bater, porra. Amigo, meus vizinhos, o pai deles era um carroceiro. Quando ele ficava puto com o filho, ele batia com o chicote do cavalo. Ah, que papinho, mano. Papo de ciência. Ah, me poupe. Cada coisa. Sim. Aqui a gente já começa a ver uma distinção muito clara, biológica e psicológica da criança, que ainda Não nem há. foi condicionada pela sociedade, pela Não há. cultura, de tratar pai e mãe diferente. Aí a gente quer dizer que é tábula rasa, a gente nasce com uma folha em branco e só o que a gente programa em cima é o válido. Falso. Falso. Isso é uma falsidade gigantesca que muitos setores da sociedade se estruturam para isso. Isso é totalmente falso. Me fala um setor da sociedade que se estrutura pra isso. Me fala um. Você tá maluco, cara? Não se sustenta uma análise investigativa verdadeira e autêntica. Um dos exemplos é esse artigo científico mostrando que crianças de 1, 2, 3, 4, 5 anos se comportam até 80 vezes pior com mães do que com pais. Mas mães da onde? De que país? Tá? Que país? Porque vamos ser honestos aqui, pra deixar claro aqui uma coisa, vocês sabem que mães de países europeus aí, e americanas principalmente, nem cuidam dos próprios filhos, né? É babá que cuida. Aqui a classe média durante muitos anos também fez isso, é babá que cuida. Então as mães sempre foram aquelas mulheres de ai, meu filho está fazendo uma malcriação, meu Deus, olha, meu Deus. Nem tinha nem moral com os filhos. Ah, que esses dados aí, meu Deus do céu, eu tô discordilso. Se inscreve nesse canal aqui, tem vídeo de segunda a sexta. Beijo e tchau, obrigado. Mas você não é pai de chocolate. No dia que você for pai, você vai saber. É isso que vocês vão dizer aí, né? E eu vou dizer, vocês estão errados também.